Boa tarde, meus irmãos. Um forte abraço, carinhoso, com muito respeito a todos vocês. E pela primeira vez no canal, desde o vídeo de estreia, eu completei uma semana sem passar nenhum vídeo para vocês, devido aos imprevistos do dia a dia aí, tá ok? Forte abraço e vamos lá. Hoje nós vamos fazer um estudo muito importante, que é sobre a observância do sábado. Ou seja, tudo que você pode antecipar para sexta-feira cedo, o quanto antes, você deve fazer. Entende? Para poder deixar o sábado livre com o maior número de tempo possível dedicado a Deus. Vou te dar um exemplo. Na sexta-feira nós fazemos a comida. Entende? Para sexta-feira e para o sábado. De preferência até o sábado à noite, né? Porque você vai fazer comida à noite, é meio complicado, né? Entendeu? O que a gente faz no sábado? Uma saladinha simples, tá ok? Você não vai fazer uma maionese que dá muito trabalho no sábado. Então o que acontece? A gente procura deixar tudo aquilo que pode se antecipar no sábado. Por exemplo, vou lavar roupa na sexta-feira, para daí deixar a roupa no varal. Aí começa a chover, é sábado, começa a chover, você vai ter que tirar a roupa do varal. Não fazemos isso. Lavamos a roupa no máximo até quinta-feira. Ah, não foi até quinta? Ah, meu amigo, vai no domingo. Entendeu? Então são coisas que a gente procura não fazer no Santo Sábado para que possamos passar o maior tempo possível com Deus. Vamos lá. Observância do sábado. Gênesis, capítulo 2, de 1 a 3, diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Acabou. Não existe mais criação de nada. E havendo Deus terminado no dia sétimo, ou seja, no sétimo dia não havia mais nada a ser criado. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Comentamos já com você, descanso não no sentido de descansar, porque Deus não se cansa nem se fadiga, diz a Bíblia. Descansar no sentido de contemplar as maravilhas que Deus ali havia criado. Verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. 3 bênçãos. O descanso no sentido de contemplar, no sentido de se maravilhar, né? Com tudo aquilo que Deus criou. Abençoou esse dia e santificou. Ou seja, é um dia que se você guardar na sua vida, você é santificado por Deus. Ah, você está brincando, estou falando sério. É o que está lá em Ezequiel 20, versos 12 e 20. Vamos lá. Levítico 23, 32. Vamos lá. Levítico, está aqui, ó. Levítico 23, 32 diz assim, ó. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde. Por quê? Porque o dia termina no pôr do sol, no findar da tarde. Celebrareis o vosso sábado, de uma tarde a outra tarde. Então, o dia finda no pôr do sol. Acabou. Pôr do sol terminou por completo? Começou um novo dia. Tá ok? Então, o sábado ele começa no pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol do sábado. Tá ok? Marcos 1,32. Vamos lá. Vamos primeiro para Deuteronômio 16, verso 6. Deuteronômio 16, no verso 6. Está aqui. Olha só o que diz. Senão no lugar que o Senhor teu Deus escolher para fazer habitar o seu nome, ali sacrificarás a Páscoa, à tarde, ao pôr do sol, ao tempo em que saíste do Egito. Ou seja, ao pôr do sol. Por quê? Porque no pôr do sol ali, findou o pôr do sol, começa o sábado. Tá ok? E ali celebrareis a vossa Páscoa. Muito bem. Agora sim, Marcos 1,32. Vamos lá. Marcos 1,32 está aqui, ó. Marcos 1, verso 32. À tarde, ao cair do sol, ou seja, ao pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta.
E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Então Jesus ele curava muitas pessoas no sábado, além de pregar na sinagoga. Tá ok? Como era chamado a sexta-feira nos dias de Jesus? Lucas 23, 54. Lucas 23 está aqui, 54 está aqui. Olha só. Era o dia da preparação e começava o sábado. Ou seja, a sexta-feira é conhecida até os dias de hoje como dia de preparação. Tá certo? No deserto, quando eles construíam ali o tabernáculo e iam montar as suas tendas, se houvesse uma família do Senhor nosso Deus que não tivesse conseguido deixar sua barraca armada até às 5 horas, ele não continuava trabalhando para armar essa tenda, mas ficava na tenda de um parente ou daquele mais próximo dele. E isso nunca aconteceu na história de Israel. Por quê? Porque quando batia 4 horas no relógio, 4 horas da tarde no relógio, não existia mais nenhuma tenda para ser montada. Nisso, nós temos que aprender com o povo judaico, com o povo hebreu. São extremamente zelosos na causa de Deus, tá certo? Isso nós devemos aprender com eles, tá certo? Olha lá. Como era chamado o dia de preparação? Em que dia deveriam os israelitas prover os alimentos para o sábado? Êxodo 16, a gente já leu essa passagem, lembra com vocês? Êxodo 16, vamos lá. Êxodo 16, verso 22 ao 26, diz assim, ó. Ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gomeres, para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no a Moisés. Respondeu-lhe ele, isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozeio no forno, cozeio. O que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés, comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Então o que acontece aqui? No dia, no meio da semana, quando eles colhiam a mais na terça-feira e guardavam, estragava. Quando chegar na quarta-feira, criava bicho e cheirava mal. Por isso que eles estão estranhando aqui. Eles pegaram a mais na sexta-feira, mas para guardar para o sábado. E não cheirava mal nem criava bicho. Por quê? Porque o Senhor estava querendo dizer a eles que o sábado é um dia de Deus. É um dia para ser guardado. É um dia para eles passarem intensamente em comunhão com Deus. E no sábado era o único dia da semana que não caía maná do céu. Tá certo? Leia todo o capítulo, você vai ver isso que eu estou te falando. Por quê? Porque no sábado saíram alguns desobedientes e foram buscar maná e não o acharam. E foram lá e contaram isso a Moisés. Tudo bem? Em que dia Jesus e as santas mulheres recomeçaram as suas atividades? Marcos 16, de 1 a 6. Vamos lá? Marcos 16, de 1 a 6. Diz assim, ó. Olha só. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque era uma pedra gigantesca, era necessário muitos homens para remover aquela pedra. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito,
vestido de branco, ou seja, um anjo, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: Não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. E realmente ele tinha ressuscitado. Vamos ver por quê? Paulo explica. O apóstolo Paulo, no Espírito Santo, explica. Hebreus 4, de 9 a 11. Isso mesmo. Hebreus 4, vamos lá. Hebreus 4. Está aqui. 4, de 9 a 11, diz assim: Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, quem entrou no descanso de Deus? O próprio Deus, Senhor Jesus, quando deixou de ser Deus e veio como homem. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras. O Senhor Jesus não ressuscitou no sábado porque ele estava descansando da árdua missão de resgatar esse universo caído em pecado para novamente o Pai e nos dar perdão, libertação dos pecados, livramento da segunda morte, que é a morte da condenação eterna, e assim concretizar a nossa salvação. Tá certo? Então vamos lá. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, o próprio Senhor Jesus, também ele mesmo descansou das suas obras. Ou seja, ele estava no sábado ali na tumba descansando das suas obras, da sua missão. Como Deus das suas. Como Deus no princípio, lá na criação, descansou das suas obras. Ou seja, a criação. Tá ok? Você viu que maravilhoso? Esforcemos-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo da desobediência. Tá ok? Olha que maravilhoso. Tá ok? Que devemos ter no sábado? Levítico 23, 3. Vamos lá. Levítico 23, 3. Tá aqui, ó. Levítico 23, verso 3. 6 dias trabalharás, mas o sétimo será o sábado do descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra fareis. É sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então sábado é o descanso solene. Descanso não é de dormir o dia inteiro, não, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Descanso de contemplar a natureza de Deus, não é? De fazer um trabalho missionário, dar um estudo bíblico para uma família e assim por diante. Tá ok? Entregar um folheto e vai por aí afora. Tá ok? Ir no culto, adorar a Deus, é um dia especial de adoração. Uma vez uma pessoa me falou, todos os dias são dias de adoração. Falei, concordo. É por isso que os sabatistas, eles se preparam o máximo possível a semana inteira para passar o sábado intensamente com Deus. O cara regalou um olhão para mim. E mostrei isso para ele na Bíblia. Mostrei isso aí para ele na Bíblia. Na palavra de Deus. Tá certo? Que fazia Jesus aos sábados? Lucas 4,16. Vamos lá? Lucas 4,16. Lucas 4, verso 16, diz assim, ó. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou em um sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Ou seja, era costume de Jesus pregar sábado nas sinagogas. Tá ok? Era costume dele fazer isso. Tá? O que faziam os apóstolos no sábado? Atos 13. Vamos lá para Atos 13. Atos 13 está aqui, ó. Rapidinho, Atos 13. Mais um pouco. Está aqui, Atos 13. Verso 13 e 15. Vamos lá. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Ou seja, eles abriam a palavra para aquele que queria
pregar ou falar alguma coisa a respeito da palavra de Deus. Tá certo? Olha o verso 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Ou seja, se leem todos os sábados. Sábado, né? Um dia especial de adoração. 42 e 44 diz assim, olha só. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. E olha o que aconteceu. No verso 44. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, que os apóstolos estavam ensinando. Está vendo só? Eles pregavam basicamente o quê? Jesus Cristo, sua missão e ressurreição. E a garantia da ressurreição de cada um de nós no último dia é a ressurreição do Senhor Jesus. Interessante? Tá certo? Atos 16. Vamos para Atos 16, ó. Olha só, então vocês veem que todos os apóstolos seguiram o exemplo do Senhor Jesus, guardando o sábado. 16, verso 12 e 13. 16, verso 12 e 13 está aqui. 12 e 13. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia, nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Tá certo? Eles pregaram, apareceu um conjunto ali de mulheres e eles pregaram para elas. Tá certo? Então, sábado é um dia de oração, trabalho missionário, não é? Contato com a natureza para contemplar as maravilhas de Deus. Tudo isso é mostrado nesse verso, tá? Em Atos 16, Atos 16, versos 12 e 13. Que não fazer no sábado? Vamos ver o que nós não devemos fazer no sábado. Êxodo 20. Êxodo. Tá aqui. Êxodo 20. Do 8 ao 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. O animal faz parte da criação de Deus. Nem o forasteiro das tuas portas para dentro, ou seja, uma visita. Né? Já aconteceu aqui em casa. Um colega apareceu e tal, convidei para entrar, fomos bater papo. Ô irmão, vou te ajudar aqui lavando essa louça e tal. Eu falei, não irmão, nós não lavamos louça. Hoje é sábado. Aí, você podia me mostrar isso na Bíblia e tal? Vamos já aproveitar e fazer um estudo do sábado e do domingo. Para ele ver que a Bíblia fala domingo em qualquer parte, como um dia comum. E outra, a Bíblia fala somente 7 vezes do domingo, como um dia comum. Tá certo? Então, olha lá. Nem o forasteiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, no sentido de contemplar com Adão e Eva as maravilhas criadas. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quem somos nós para discutir com Deus? Se Ele quer que a gente viva desta forma, é porque tem uma bênção especial para a nossa vida. Tanto é que os mandamentos de Deus, Êxodo 20, foi o único lugar onde profeta nenhum escreveu. Foi escrito pelo próprio dedo de Deus, diz a Bíblia. Da primeira e da segunda vez, porque a primeira vez Moisés quebrou as tábuas, né, atirando ela contra uma rocha. Porque Israel estava adorando bezerro de ouro. Novamente, Moisés lavra 2 pedras como as primeiras de pedra e sobe no Monte Sinai, que eu escreverei novamente nas 2 pedras. O próprio dedo de Deus. Tá certo? Atos 5:32. Nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. Irmão, mas eu fui na igreja diz que recebe o Espírito Santo. Sim, na igreja recebe o Espírito Santo para entendimento.
Se você entender e viver a mensagem que você ali recebeu, você fica com o Espírito Santo. Agora, se você aprende uma coisa na Bíblia e faz outra, não tem Espírito Santo, irmão. Não é? Por exemplo, a Bíblia diz, não confrontei doutrinas adversas. Não é para confrontar doutrinas diferentes. De uma fé e de outra fé. E tem gente que entra no YouTube ou em qualquer lugar para descer a lenha em uma determinada igreja. Irmão, isso aí esquece, sai fora disso aí. Isso é ausência completa do Espírito Santo. Entendeu? Por exemplo, um erudito. Como que você conhece um erudito? Primeira coisa, por sua diplomacia, por sua gentileza, fineza e extrema educação e cuidado em falar principalmente de coisas sagradas. Entendeu? Para bom entendedor, poucas palavras bastam, né? Basta. Tá certo? É certo acudir doentes no sábado? Ora, era o que mais o Senhor Jesus fazia. Aliás, muitos rabinos e muitos teólogos dizem que Jesus muito mais curou no sábado do que pregou. E eu creio piamente nisso, porque a pregação está na sinagoga, prega, ensina e tal, acabou. Daí vinha aquela fila infindável de doentes para o Senhor Jesus curar. Por isso que eu creio nisso. Vamos lá. João 9, 13 e 14. João 9, 13 e 14. Diz assim, ó. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Ou seja, esse aí foi curado no santo sábado. Lucas 14, de 1 a 6. Está aqui. Lucas 14, de 1 a 6. Diz assim, ó. Aconteceu que, ao entrar ele em um sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram, e, tomando-o, o curou e o despediu. Ou seja, curou a pessoa ali e despediu a pessoa. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair em um poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Ou seja, eles faziam bem para um animal que caiu em um poço, estava atolado ali, no sábado. Ia lá, tirava o animal do poço. Mas um ser humano que necessita de cura física e especialmente de cura espiritual, porque Jesus primeiro curava no espírito, logo em seguida fazia a cura física. Não, o ser humano não pode curar no sábado. Quer dizer, gente, não tem nada a ver. Tá? E em Mateus 15, leia lá. Jesus fala, toda planta que meu pai não plantou será arrancada até a raiz. Ou seja, tudo isso eram as 613 leis para impedir o povo de pecar contra os 10 mandamentos, mas transformou a guarda da lei em um fardo, um peso, e não em uma alegria espiritual, um deleite espiritual. Entendeu como é que é? Por isso que Jesus veio também corrigir a guarda do sábado. Por isso que Jesus estava ensinando essas coisas, para corrigir essa guarda errada que eles faziam do sábado. Tá ok? Marcos 1. Marcos 1, 32 ao 34, diz assim. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. Ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios,
não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Ou seja, não permitiu aos demônios que falassem que ele era o Messias, porque os demônios sabiam que ele era o Messias. Tá certo? Qual a promessa de Deus aos que deixam os interesses próprios no Santo Sábado? Interessantíssimo. Isaías 58. Isaías 58, versos 13 e 14. Olha só. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Olha que maravilha, que promessa, gente do céu, de arrepiar, hein? Isaías 56. Isaías 56, verso 2. Olha só. Bem-aventurado, ou seja, feliz, né? Feliz o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda a sua mão de cometer algum mal. Tá certo? Esse é bem-aventurado, esse é feliz. Então, o apelo do estudo de hoje. Deus pôs uma bênção no sábado. Aliás, não é uma bênção, é uma bênção que contém 3 características. O descanso, no sentido de contemplar, a bênção e a santificação. E Hebreus fala, sem a santificação ninguém herdará o reino de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um forte abraço, um beijo carinhoso, muito respeitoso a todos vocês e as suas famílias. E até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe a cada um de nós nessa trajetória até a breve volta dele. Amém.